compartilhar no Vendas e Negócios conhecimento, expertise com você. E eu fico tão feliz quando você comenta que colocou em prática, que teve um novembro muito mais positivo, ouvindo e aprendendo com o Barreto e seus convidados. E assim a gente segue, porque dezembro chegou e a gente intensifica esse faleiro. Márcio Barreto, meu amigo, meu parceiro, bem-vindo. Marcela Vasconcelos, sua linda, minha amiga, anfitriã desse programa aqui na CBN. Muito bacana passar a tarde com você aqui hoje na terça-feira, ou parte dela, né? Toda terça-feira estamos de volta. Obrigado pelas palavras, pelo carinho, tá? A honra é sempre minha em poder dividir a bancada com vocês, sempre com um especialista, alguém que domina, né, esse universo tão especial que o business, os negócios, a área comercial, o atendimento ao cliente, os recursos humanos, enfim, isso é tão importante, né? E por falar nisso, Marcela Vasconcelos... Conte-me tudo. E caros diletos ouvintes da CBN 95.9, hoje nós temos uma convidada muito especial, inclusive, a primeira convidada dessa bancada. Demorou para você convidar uma mulher para esse essas mulheres faleiro. estão muito ocupadas, você não está entendendo, Marcela. Difícil conseguir falar com elas, viu? Só que nós tentamos, aí foram mais 4 e não conseguimos por causa da agenda. Hoje conseguimos, então, com a Adma Lopes, gente. Ela que é formada em Recursos Humanos, pós-graduada em Gestão de Pessoas, analista comportamental, mãe de autista, coautora do livro Executivos e Profissionais de Sucesso de Mato Grosso, licenciada pela International Leader Arts canadense para ministrar os cursos Manager Certification e Leader Coach, palestrante e mentora intencional na comunicação consciente. Pegou aí a visão, né? Tá vendo? Um currículo de respeito, De respeito. Minha amiga Adma Lopes, bem-vinda à bancada do CBN Vendas e Negócios. Boa tarde a todos. Muito honrada por esse momento, para estar aqui com vocês. Fiquei muito assim surpresa com o convite, já rastreei tudo e eu vi que eu sou a primeira, né? Quando você falou assim, já é a primeira mulher que apareceu aqui, eu falei, nossa, me senti honrada, exclusiva, né? Dentre os homens que apareceu aqui, eu sou a única mulher e com certeza vai somar com vocês. Amém, eu tenho certeza disso. Esse tempinho é valioso. O seu currículo, as nossas trocas de ideias, o seu trabalho no mercado validam isso, viu, Marcela? Muito solicitada, sempre com a agenda cheia, seja para empresas, seja também para o individual, né? Trabalha muito também a pessoa ali na sua essência, é muito bacana o trabalho dela. E hoje a gente traz um tema bem legal também, né? Perfil comportamental, a comunicação, esse universo de atendimento ao cliente também e vendas, né, Marcela? Com certeza, Barreto. Eu fico sempre muito feliz de ter mulheres no faleiro, mulheres competentes. Você leu o currículo, e que currículo da nossa convidada, mas a gente tem o bom costume de sempre aproximar os nossos convidados da nossa audiência. Verdade. Eu quero ouvir você contando um pouco da sua história, da sua trajetória. Vi que é mãe, né? São muitos os desafios, então a gente ouve, né? A gente gosta de ouvir história da boca, né? Dos nossos entrevistados. Fala um pouco de você, nasceu onde, a sua trajetória, para se aproximar aqui dos nossos ouvintes. Olá, vamos nos conectar então. Nasci em Guiratinga. Olha, do interiorzão, terra né, de Mato Grosso. Filho. Meu filho nasceu em Várzea Grande, mas eu sou de Guiratinga, meus pais, família toda de Guiratinga. E eu entrei nesse ramo para chegar onde eu estou aos 38 anos de idade. Eu vim do comércio, por acaso, né? Aos 16 anos, caí de paraquedas numa loja de chinês. Olha só que bacana. Em Portugal. Trabalhando em Portugal, eu entrei numa loja de chinês e eu vi que tinha um mercado muito amplo para crescer, para se conectar com pessoas, e deu muito certo ali. Vendia bijuterias, semijoias, e no fundo tinha uma Kodak. Revelava filme. E ali eu comecei a aprender a mexer com máquinas e coisa do tipo. E aí eles falaram assim, você está muito bem aqui em processo, mas a gente quer você lá na frente. Eita. Eu não me via tão influente quanto eles já estavam me enxergando. Legal isso. E aí me colocavam ali para o atendimento. Enfim, estudei fora. Depois voltei para o Brasil com 19 anos. Meus pais moram lá, né? Então, assim, eu tive essa oportunidade de poder estudar fora. E vim para o Brasil, já vim direto para a loja de shopping Pantanal, né? Um shopping assim que tem um fluxo muito grande, e fui para vendas. Eu era vendedora, depois fui para caixa, depois fui para estoquista, fui para gerente dessa loja, que eu fui estoquista, que eu fui caixa, que eu fui tudo. Ou seja, já estava no sangue, né? Já estava no destino aí de eu ser aí do comércio.
né, ser comunicadora, e eu fui aprendendo vários macetes. Depois eu fui para gestão de uma empresa que era de São Paulo, a AD, que é uma loja masculina. E ali eu tive o desejo de fazer recursos humanos, porque uma franquia, ela coloca na sua mão toda a responsabilidade. E eu falei, nossa, o negócio aqui é mais sério. Imagina você pegar a chave de uma loja, de você cuidar de tudo, de você ter que fazer tudo sozinha. E eu não me sentia tão competente a nível de conhecimento. A gente tem muita expertise, né, para fazer tudo e vai muito no achismo, mas eu precisava de algo a mais. Foi onde eu entrei na área de recursos humanos. E ali abriu um leque muito mais do que o comercial para mim. Você viu quantos recursos existiam, né? Muito, a gente fica só achando que recursos humanos é só fazer folha de pagamento, rescisão, contratação. Hoje eu recruto e seleciono para empresas, mas não é só isso, recursos humanos, né? Ele abriu, quando eu fiz a pós-graduação, ali dentro eu descobri o processo de coaching. Né, que hoje é muito conhecido, até banalizado, né, por muitos profissionais, né? Hoje está bem muito difícil, né, entender esse cenário. E ali eu decidi seguir esse lado mais para a área do desenvolvimento, mais no íntimo ali da pessoa. Porque eu ia para a loja, eu sentava para conversar com os vendedores para fazer o tal do feedback. E eu falei, não é só sobre isso. Não é só sobre sentar com a pessoa e falar os pontos negativos, os pontos a melhorar. Tem coisas a mais por trás que precisa ser resolvido, por isso não está tendo tanto essa entrega quanto a empresa gostaria. E aí eu fui estudando sobre os perfis comportamentais, entendendo que é comportamento, e se é comportamento, eu consigo alterar, eu consigo mudar, eu consigo ajustar, por conta do cenário, por conta dos ganhos, das percas. E aí eu me afundei, mergulhei mesmo dentro do cenário dos perfis, né? Aí eu fiz a especialização de analista comportamental, analista de competência, para entender as competências dentro aí do cenário. Enfim, fui indo. Obrigada, Anderson. Só para a gente enquadrar melhor a nossa convidada aqui, para aparecer na tela completa agora. Maravilha! Não, é legal que a Adma falou sobre como hoje a gente entende mesmo recursos humanos muito além da folha de pagamento, né? Ver com cuidado com as pessoas, essa cultura organizacional. E você que traz no seu currículo aí também os recursos humanos, a gente sabe que um dos maiores gargalos das empresas, por exemplo, né, Marcela, é a contratação. Com certeza. Contratou errado, deu ruim. Vai investir em treinamento e alto. Né? E eu começo a ali base também nesse tem perfil. Que ser certa. Quando eu vou contratar, ajuda bastante o perfil comportamental, essa comunicação também aí assertiva. Olha, eu acredito que é o básico. Se uma empresa que vai contratar uma equipe para te trazer benefícios financeiros e status no mercado, porque né, o status, você permanecer dentro do mercado de vendas, enfim, você tem que ter uma base. Base, a gente fala de valores, princípios, visão. A gente não fala disso? Sim. Então, para eu manter esses valores, princípios e visão, a gente tem que ter também pessoas que enxergam no mesmo caminho. E a maioria delas vem lá do recrutamento. A gente senta para conversar com o indivíduo, ele não sabe quais são os valores dele. Primeiro, porque a identidade está desalinhada. Está totalmente perdido. Às vezes está em uma fase da vida onde não faz sentido para o cenário. E aí, muitas vezes, o empresário contrata ou o RH contrata exatamente por conta da necessidade ou indicação. É o que mais acontece, né? É o que mais acontece. Ai, tô muito apurado, me indica uma pessoa. Tá difícil, vem qualquer um, não tem outro, vem tem um outro aí jeito mesmo, né? Que aparece. E não é assim que funciona. E a gente já começa errando aí. Contratou errado, vai ter uma pessoa errada, resultado errado, e a gente começa a frustrar, aí a gente busca treinamento, aí a gente busca culpados, quem levou a culpa, né, Marcela? A gente tá ali no meio do atendimento, a gente fala assim, cara, quem contratou essa pessoa? E faz sentido também pensar que, muitas das vezes, a empresa está contratando, que deveria ter bem estabelecido missão, valores, que logo é a cultura da empresa. O que é a cultura da empresa? Como age o seu líder, né, o fundador e tudo mais. E às vezes ele nem tá ali perto, às vezes não tá aguçada, não tá ali aflorada essa cultura organizacional. Então fica difícil contratar com base nos valores. Porque aquilo que tá escrito na parede lá sobre missão e valores, muitas das vezes... É só rótulo. Nem ele sabe. É a figurinha de imagem da loja. A gente chega lá, tem um painel muito bonito, dourado. Eu mesma, quando vou, como eu já sou da RH, eu já analiso tudo. Né? Eu já falo, gente, que bonito, quem fez esse design? Né? Aí eu falo, nossa. Falei, qual foi a última vez que vocês renovaram a visão de vocês e os valores de vocês? Então, já tem aqui uns 7, 8 anos. Eu falei, vocês nunca conseguiram alcançar essa visão?
Não, e pede Tá pra na falar hora na de hora qual é. Nem lembra. Não lembra, pede, não sabe. O proprietário, às vezes, não sabe. O CEO da empresa. Eles não sabem, os funcionários também não sabem. Tem gente que olha para aquilo ali e fala assim, é só mais um desenho, uma figura, palavras, né? Onde a gente precisa, eu falo, uma vez por ano, toda empresa que tem ali num painel bonitinho, valores, visão, ela precisa renovar, ela precisa sentar com seus gestores e com as pessoas que estão abaixo, para poder falar, gente, essa visão aqui a gente já alcançou? Legal isso. Né? Já, a gente já alcançou. A gente vai renovar essa visão ou não vamos renovar? Porque eles precisam saber do caminho. Mas é que muitas vezes é da boca para fora. Eu percebo que o que eles colocam é bonito para ser admirado, mas eu prestando o meu serviço como eu faleiro, a gente entra e sai de várias empresas, não é, Barreto? E muitas vezes o que eu já presenciei é uma tratativa comigo, prestadora de serviço, que até segue aquela missão ali, bastante elegante, e ao meu redor, com os outros colaboradores, já um outro tom que não corresponde nada com o que está ali. Então, eu já presenciei um contraditório no faça, né, o que está aí na parede e eu faço internamente diferente, que eu acho que esse ruído começa aí, porque não tem como. Eu me lembrei de uma reunião recente onde a pessoa me tratava com tamanha elegância e aos berros ali no entorno do evento, da situação, que não era coerente. Então, como é que você vai abraçar, vestir uma camisa, sendo que parece que assim, é para o cliente, é para o fornecedor, mas não é para o colaborador? Existe isso na prática? Você também já passou por isso? Pois é, Ira, até porque acho que a Adi vai falar muito bem sobre isso também. O primeiro cliente de uma empresa é justamente o colaborador, né? O cliente interno. E depois que tem o derramamento. Só que, por incrível que pareça, quando a gente vai treinar alguns times também, inclusive em shoppings, eu já vi muito isso, em lojas de shopping, porque reúnem muitos empresários, aí falam assim, não, a minha empresa eu faço assim, ó. E tem que tratar colaborador assim. Eles falam assim, eles não estão nem aí, então a gente também não tá nem aí pra eles. É assim, eu falei, não é assim não. Até que você vai explicar, impetrar a metodologia, entender que, poxa vida, sabe? Caramba. É triste. E a gente olha onde a gente tá aqui. Vai virar 2025 e parece que vocês não estão se tocando disso, né? E não vai se tocar. Por incrível que pareça, é triste. Porque a tendência é piorar por conta da escassez da identidade das pessoas. As pessoas estão perdidas, estão trabalhando. Eu tenho muita experiência no ramo logístico, assim como o Márcio. Então, assim, eu vejo que quando a gente vai contratar alguém, as pessoas elas não querem trabalhar ali. Elas estão ali porque estão fazendo faculdade e elas precisam passar por aquilo ali por um tempo, elas precisam ganhar dinheiro porque o pai e a mãe pesou financeiramente dentro de casa e você está consumindo, vai procurar um trabalho. Então, às vezes, são expulsos de casa, né? De uma forma ali indireta. Vai trabalhar. Vai ser vendedor. Vai ser vendedor, vai trabalhar de alguma coisa, você precisa. Isso é péssimo. Aí você contrata essa pessoa, ela fala lá um monte de coisa bonitinha. Por isso que eu sempre faço a contratação. Primeiro, eu quero te entender. O seu processo ele te engana? Às vezes. Por isso eu aplico muitas ferramentas para poder ter um máximo de assertividade na entrega. Tem vassoura caída no meio do caminho para as pessoas ver se... É legal isso também. Já viu essa? Entrevista de emprego, sábado, 7 horas da manhã, Anderson. Menino, foi uma 7 da manhã eu te espero, aqui. Tá bom? Imagina, aí já no caminho ali para chegar na sala, já tem uma vassoura caída. Você vai observar se a pessoa se ela é solícita, se ela é voluntária. E se chegar atrasar... Não, gente, tem tanta técnica. Eu, às vezes, deixo a pessoa esperando um pouquinho para ver se ela tem essa paciência, se ela chegou pontual. Tem um monte de técnica para poder você recrutar. Antes da pessoa chegar na sala e sentar para conversar com você, para a gente aplicar teste, tem um monte de coisa. Eu gosto de conversar para entender primeiro. Joga alguns pra gente. Então vamos lá. Eu quero saber. A pessoa está ali, vamos falar ali, recrutamento de clínica e laboratório, faço com frequência. A pessoa chega, ela está ali na recepção. E aí a pessoa ali tá preenchendo o teste ali no computador, algo do tipo, eu saio só um pouquinho para pegar uma água e eu vou lá na frente para ver quantas pessoas tem. Porque às vezes as pessoas mentem falando que já tinha chegado. Aí eu gosto de sair, como é logo de fato, elas não sabem quem é a pessoa que vai entrevistar. Eu já entro, vou lá, pego água, já vejo. Você mandou uma mensagem antes. Já tá. Marcela, você já chegou. Tem gente que fala assim, olha, eu vou chegar atrasado por conta disso e disso e disso. A vassoura caiu na frente, eu não consegui tirar. Dá uma desculpa já, meu Deus. Né? E aí você já começa a avaliar dali.
se ela mentiu pra mim e se ela falou a verdade. Por mais, Adma, eu me atrasei, eu não consegui chegar no horário porque eu acabei tomando banho, fiquei no banho lavando mais tempo a minha cabeça. Quando eu me dei conta, eu já tava na hora de vir, mas eu quero fazer a entrevista. Essa eu pego. É melhor, foi sincera. Essa eu pego para entrevistar. Entendi. Porque eu já vejo que ela pode ser uma pessoa que se distrai com facilidade, é uma pessoa que ela talvez tenha dificuldade com o horário, se dispersa. Será que ela tem um TDAH que precisa ser tratado, que não é nós que vamos tratar, ela precisa de ajuda? Você é mãe de autista, né? Então quando você olha para esses detalhes, eu olho tudo. Você consegue enxergar tudo, né? Eu olho tudo, e até porque com carinho e amor, né? Muito. Em alguns casos, já tive pessoas que eu entrevistei que choraram, teve pessoas que me pediram pra orar. Gente, eu já passei cada uma de entrevista. Assim, a pessoa falou assim, eu devia ter vindo aqui hoje pra ouvir isso, não pra o emprego. Caramba. Assim, enfim, as palavras vai fluindo, né? Eu costumo ter o hábito de orar em cada coisa que eu vou fazer, né? Antes de chegar aqui hoje, eu fiz minha oração. Antes de fazer a entrevista, porque a gente se conecta, Márcio, com a energia. Eu tô me conectando com a energia de vocês dois e com as pessoas que estão assistindo a gente. Perfeito. Nós somos físicos, mas nós temos essa energia. Então, eu recebo pessoas com essa energia. Então, se eu não me blindo de forma espiritual, eu acabo acessando e há uma troca que não é legal. Então, eu quero que a pessoa receba o melhor de mim. Boa. Não só no meu conhecimento, mas também na energia que eu passo para elas, né? Então, a entrevista, o recrutamento, é um passo a passo, tem a experiência também. Eu uso muito o formato do DISC para poder entender mais sobre a pessoa. Conta para nossa audiência também, quais são esses principais perfis comportamentais e como eles impactam no sucesso aí do atendimento ao cliente, no processo de vendas de uma empresa e no sucesso dela. Ótimo. Márcio, nós temos 4 perfis comportamentais. É uma ferramenta que é usada desde 1928. Uau. Então, é uma ferramenta muito antiga, porém uma ferramenta que passa por atualizações de 3 a 4 anos, por conta do mercado, porque a gente entende a questão da mentalidade da pessoa. Legal isso. Então, a gente tem o dominante, que é o comportamento dominante, a gente tem o comportamento... Tem! Dominante. Ó, eu também. Vamos fazer os testes depois que a gente sair daqui? Eu vou adorar fazer. Vou aprender Nós somos dominantes, mas com certeza, não é só. Não, se você falou, você é o próprio vendedor 24 horas. Olha só, vou te ajudar daqui a pouco, Marcela, Márcia vai perder agora com essa. Ó, temos o dominante, temos o influente, temos o estável e temos o cauteloso. Percentual de cada um aí, né? Exatamente, existe uma porcentagem. Nós somos todos. Se eu sei qual é o perfil que mais me predomina e qual que está me puxando diante do propósito, diante da meta, eu começo a ser intencional em tudo que eu faço e falo. Olha que legal, intencionalidade, né? Você fala muito disso também, né, Marcela? Então, por exemplo, Marcela é dominante, porém ela vai se conectar com a Adma. A Adma é dominante e cautelosa, por exemplo. Então, ela já sabe que a Adma é dominante e cautelosa. Então, para ela se conectar, ela não pode ser dominante comigo. Por quê? Vai dar guerra. Eu vou querer mandar e ela vai querer mandar. Eu vou querer impor, ela vai querer impor. Não funciona. Aí entra uma questão que algumas pessoas entendem como manipulação. Mas eu falo que é intencional, né? Vamos facilitar. Então, Marcela precisa se conectar comigo. Eu sendo dominante, o que ela precisa ser? Influente ou estável, que são perfis mais voltados para pessoas, que se conecta fácil com pessoas. Então, o que ela faz? Eu também tenho influência, porque eu sou os 4. Então, com a Adma, nesse momento, por conta desse cenário, eu vou ser influente. Adma, maravilha, seja bem-vindo à rádio. Essa é a Marcela. Influente. Tô achando que tem mais percentual de influência do que dominância. Aí tem a cautela, né? Tem a cautela, que também são as pessoas que gostam mais de processos. Passo a passo de tudo, de estruturação. Por exemplo, os meninos que estão aqui nos bastidores, provavelmente têm um perfil mais potencializado. Deu um suporte para você aqui agora, você viu? Super cauteloso. Não tá faltando, precisa ajustar isso. São pessoas mais cautelosas. Verdade. De onde que eu perco com tudo isso e onde que eu ganho? Cenário. Cada cenário te pede um comportamento. Onde eu tô, né? Um ambiente que eu tô ali. Exatamente. Estou dentro de uma loja. Cliente entrou, a gente precisa ser o quê? Influente. Entendeu?
tô me relacionando ali, mostrando o produto, estável, porque eu preciso ouvir Que mais. aula, hein, Marcela? Eu preciso ouvir mais. Você tem todo esse cuidado também, né? Ontem a gente conversava sobre uma proposta e a cautela em entender, quando ela está dizendo nessa atenção, essa cautela, você está caminhando por esse dominante aí isso aí, cauteloso. é essa intenção mesmo. Responsável. Sendo intencional ali para entender, verdade. Tudo a ver no Exatamente. processo de vendas, esse perfil. Ajuda muito. Pô, demais. Muito, Marcela, demais. muito, E as muito. pessoas, eu imagino quem está ouvindo a gente agora no carro, está pensando, gente, será que eu me enquadro nesse perfil aí? Eu nunca Qual que é o pensei perfil? sobre isso, eu estou me relacionando com as pessoas e nunca fiquei atento. Todo mundo precisa aprender esse conteúdo que você está falando aí. Muita gente na Verdade. agitação nunca parou para pensar. Não. Existem outros testes, Marcela, que as empresas utilizam, né? O DISC é uma das ferramentas que potencializa a assertividade dentro da empresa. Sim. Então, a gente diminui muito conflito quando eu sei que o meu colega é cauteloso. Então, quando eu for falar com ele, eu sendo influente, eu não posso chegar assim, ó, me dá aqui essa caneca, leva lá, porque... Não, me dá essa caneca aqui, por quê? O cauteloso, ele quer saber o porquê que você está me entregando essa caneca, é para entregar para quem, que horas que é para entregar vazia ou cheia? Verdade. Aí gera o conflito interno dentro da empresa, porque eu não entendo qual que é o perfil do meu colega. Eu vou muito pelo achismo e pela empatia que a gente tem ali um com o outro. E aí a gente, num ponto muito importante para você que está ouvindo e assistindo, dentro desse processo do DISC, você precisa entender uma coisa. Tudo é de dentro para fora, certo? Não é só comportamento, é resultado do pensamento. Então, se você está pensando errado, seu comportamento vai ser errado. Por isso a gente fala de intencionalidade. Se você não consegue entender de fato quem você está, dificilmente você vai ser intencional, ou seja, assertivo. Onde está o erro das empresas quando contrata, por exemplo, a Agma para fazer o mapeamento dos colaboradores? Eles fazem os testes, já sabe quem é quem, e não fazem a devolutiva interna. Todo mundo tem que saber quem é quem. E o líder, ele tem que ter fluência na ferramenta. Admar, o assunto é muito bom e eu não quero interrompê-la. Então, a gente tem aqui uma tradicional pausa por conta do repórter CBN, que a cada meia hora traz os destaques. A gente volta bem rápido. Já, já. Aproveita, registra a sua pergunta. 99803-5580 é o nosso contato direto. Terça-feira é dia de vendas e negócios com Márcio Barreto e seus convidados. E eu prometo que a gente volta bem rápido. Voltar, 15 horas 35 minutos, ajuste o seu relógio, seguimos com o nosso estúdio CBN Cuiabá. Liga o rádio agora, sempre é tempo. Bem-vindo, bem-vinda ao Faleiro que te interessa. Terça-feira, dia de vendas e negócios, sempre com a presença dele, querido, competente, Márcio Barreto, meu amigo, que convida, olha só, ele é criterioso, vem comigo aqui para você entender, ele convida quem tem expertise de sobra para sentar de frente desse microfone vermelho e compartilhar conhecimento com você de uma forma dinâmica, única, e hoje nós estamos tendo a honra de receber a Adma Lopes, a primeira mulher a sentar na bancada aqui nesse quadro que além tem de feito você, obviamente, o né? maior Pô, sucesso. verdade. E ela já está nos brindando com uma aula, Que aula, né? uma verdadeira aula de muita informação. E, inclusive, eu peguei até uma caneta para anotar essas dicas valiosas. Verdade, Marcela. Muito conteúdo hoje aqui nessa tarde pela CBN. Manda sua mensagem aí, 99803-5580. Já tem uma pergunta muito boa, né, Marcela? Tem sim, eu até Achei aqui muito no bacana. intervalo já compartilhei, mas eu vou falar agora, porque a Ana Maria, querida, está nos ouvindo, obrigada pela companhia. Ela disse, Marcela, estou gostando bastante da entrevista, manda um abraço, diz que eu sou fã do Barreto. Opa! E ela disse que Beijo. tem uma frase que ela viu na rede social recente e marcou, que é assim, contrate o caráter e treine as habilidades. Aí ela pergunta sobre essa frase, se na prática essa é a tendência e a orientação. É uma pergunta difícil, né, Ana Maria? Porque essa frase eu já vi também em alguns lugares, mas é Também. difícil, porque como é que você vai identificar o caráter? Precisa ter aquela intimidade, a convivência. Não O dá. que essa frase quer dizer pra gente, não Adma? dá, não dá. Não dá, né? Caráter é intimidade, é igual vulnerabilidade, né? Você tem intimidade comigo, eu vou mostrar as minhas vulnerabilidades para você devido à nossa intimidade. Uhum. Então, caráter, como que eu chego para fazer uma pré-seleção com uma pessoa?
e logo de cara eu vou definir o seu caráter. Eu posso fazer um pré-julgamento dos seus valores. Legal. Que existe alguns testes para isso, né? Aí a gente usa essa análise, pré-julga, né, sobre o seu comportamento ali, mas o caráter está na Dia a dia. intimidade com a pessoa, né? A competência a gente desenvolve, porque é habilidade. Sim. Então a gente vê uma necessidade do ambiente, então a gente dá de cara com aquele e fala assim, não, você é muito falante, você precisa diminuir essa falação sua e ser mais cauteloso, então a gente precisa que você escute um pouquinho mais e aprenda a fazer mais perguntas. Então a gente vai desenvolver isso por conta do cenário, por conta do propósito da empresa, da necessidade da meta. Então habilidade desenvolve, caráter não, já vem de base ali de 9 até 11 anos que é desenvolvido isso. Então não dá para mexer. É uma frase muito linda, né, Maria? Até complementando aqui o que a Marcela e a Adma acabou de colocar pra gente. Porém, é uma coisa interessante. Se você conhece o cidadão, a cidadã, né, e já conhece a índole, né, aí fica mais fácil também, né? Se você já conhece, né, Adma? Aí tudo bem, aí essa frase até faz um pouco de sentido, porque poxa, sei que fulano é bacana, tem princípios, né? Mas ainda assim tem que passar pelo crivo do dia a dia, na pressão, no campo de batalha, no front, né? Sim. Tem que ser colocada à prova, né? A prova Agora, dos que a 9. bonita frase porque a gente fala, pô, né? Não contrate, né, as habilidades, contrate o caráter. Porque a gente pode treinar. Mas como eu fico com você, eu fico com você. Não faz sentido, descarta, apaga essa mensagem, não publica isso, porque não faz sentido na realidade. É muito bonito a frase, mas na prática mesmo, na realidade, não é real. Então, você comprar aquilo que não é real, você gera expectativa e aí você começa a julgar o outro pelo caráter, sem menos conhecê-lo. Verdade. Não faz sentido. Bom, a gente já descobriu que às vezes a mãe e o pai mandam a pessoa trabalhar e você tem que descobrir se ela quer trabalhar mesmo ou não, Né? se é uma forçação de barra lá no lar dela, né? Entre tantas questões, em alguns dos perfis comportamentais ou algum outro teste que você realiza, né, na hora da contratação ali para uma empresa, dá para a gente desvendar se essa pessoa tem soft skills, aquelas habilidades interpessoais? Tem. Por conta do cenário. Vamos lá. Se eu vou contratar uma pessoa que é de contabilidade para vaga de contábeis, eu posso investir no perfil cauteloso e estável. Legal. São pessoas que vão trabalhar com muito detalhe cada número, cada empresário que chega ali deposita os seus números, cada folha de pagamento, tudo. Aí, loja. Eu contrato sempre dominante e influente para venda. Porém, o gestor ele tem que ter fluência nos 4 perfis. Por quê? Porque eu também sempre sugiro que tenha um estável no meio, que são as pessoas que não gostam de confusão, né? Os mais amenos, os mais metódicos. Peraí, e quando o gestor não tem, Adma? Vamos sair dessa agora. Tem gestores que não estão indo para paçoca, não. Porém, exerce uma liderança, obviamente, né? Por estar nesse cargo. Dá para trabalhar também, dá para desenvolver? Pouco mais Márcia. olhando para esse quadro aí do DISC, dá para trabalhar cada uma delas? Então, a gente faz um mapeamento do líder primeiro. Boa. Se o empresário, existe aí uma escala, se o empresário não tem gestor, não tem gerente, não tem líder, é ele que tem que fazer. Tanto que eu sempre aplico o teste no empresário que vai me contratar para eu entender com quem eu estou falando para poder ser intencional. Faz todo sentido. Então, quanto mais assertivo eu for, mais satisfeita eu vou ficar, mais a empresa vai ficar realizada ali com as propostas, com as metas atingidas. Então, sempre vem, o empresário faz o teste, se ele não quer fazer, a gente faz o gerente, o RH, o líder. Tem que ter base. Depois vem os colaboradores para fazer. Por quê? Quando o meu líder olha para os liderados, ele consegue visualizar quem é quem. E a partir dali ele fala, ele sorri com o outro, ele não sorri com o outro, ele é mais detalhista com o outro ele já é objetivo. Pega lá aquela toalha para mim, traz aqui. Ele já entendeu, mesmo, o cara já entendeu. Agora, pro cauteloso, não, Marcos. Não. Eu tenho que falar assim, olha, traz aquela toalha lá para mim, porque eu preciso colocar aqui em cima, ela tá molhada. Requer uma justificativa. Ele entende dessa forma. Por isso a gente diminui conflito quando a gente faz o mapeamento com a equipe. Exatamente para diminuir. Aí, quanto mais expertise a equipe é entre si, a gente começa a olhar para os clientes também entendendo quem é quem que está entrando na loja. Relacionamentos, ou seja, só se estende para o cliente externo. Agora, quando o interno está forte. Marcelo, você percebe que relacionamento não importa, né? A gente fala sobre essa brincadeirinha da venda, se relacionar, é como um namoro, uma paquera, pega na mão, pede noivado, fideliza. Relacionamento é relacionamento. Venda, né?
Então, a gente percebe também que o que você trata na empresa dá para tratar no seio da família. Dá. Por isso que Entre você mentora também casais, é individual, né? maravilhoso fazer mapeamento entre Caramba, casais. cara, que legal. É muito bom na igreja. Já tô Então, gostando. sabe aqueles cursos de casais, sabe, Marcela, que a gente faz? A gente aplicar os testes nos casais e cada um entender quem é quem. Olha que E legal. ali eu diminuo o conflito dentro Qual é de o meu casa. papel dentro de casa, né? Não, porque ele não é lerdo. Porque Ele não não é entende. lerdo, ele só precisa de mais detalhes e ele tem o tempo dele para entregar. Você que é falante demais, você que tá exigindo demais. Boa. Né? Você tá sendo grosseira. Essa minha mulher é muito grosseira. Não é que você é grosseira. É que ele não tá sabendo se comunicar de forma assertiva com você. Porque nem ele se entende. Nem ele sabe quem ele está. Né? Porque comportamento é estado atual. Nem ele sabe quem ele está. Então, como que ele vai agir de forma que traga paz entre vocês dois? No fundo, todo mundo quer se entender, mas ninguém quer buscar o entendimento. Eu quero me entender, mas eu não quero buscar. Eu simplesmente quero acordar e falar assim, sei quem eu sou, sei o que eu faço e já entendi tudo. Não é assim. É investir tempo. A gente está aqui investindo tempo. Investir tempo em se conhecer, em se aprofundar, entender um pouco mais de você, é o tal do autoconhecimento que é tão falado, mas pouco executado. Porque é cansativo, porque eu tenho que olhar para dentro de mim. Olhar para dentro de si dói. Às muito vezes, incrível que a o que gente você não tá quer falando. aceitar, né? A gente não quer aceitar. Numa discussão, por exemplo, em casa, muitas das vezes, talvez você, cara direto ouvinte, se identifique com algum momento da tua vida, é justamente esse. Você tá querendo... Fala agora. A outra pessoa vai falar, só que você não tá prestando atenção em nada do que ela tá Não. falando. Aí, acabou? Terminou? Porque agora é minha vez de falar. Quer dizer, minha vez de falar e eu não ouvi nada do que você Eu falou tô tão antes. pronto para poder... Isso em casa, no relacionamento, Adma, e isso também acontece no processo de vendas, quando o vendedor acha que o processo de vendas, atendimento ao cliente, se dá muito mais pelo que eu falo, mais pelas afirmações, do que pelas perguntas que eu faço para que eu possa, de fato, ouvir. E aí, mais do que isso, não somente ouvir, mas uma escuta ativa, prestando atenção, né? E aí eu queria que você falasse um pouco pra gente também desse processo aí, que tem muita comunicação no processo aí, tem muita Tem. escuta, tem comunicação assertiva, escuta ativa. O comportamento que mais tem escuta atenta é o estável. É o que mais tem, é por natureza dele. Ele tem Marcela uma também escuta... tem estável. A Marcela tem os Marcela, quatro! peraí, ó. Marcela, Você ó, sossega. É dominante, ela, é. ela tem os bom. quatro, nós sabemos, né? Não é novidade. né? Os quatro Mas ela agora, tem. Marcela tem, ó, eu acho que ela tem. Vou fazer um chute aqui agora. Depois, Vai, ó, vê se- vai, grava- Quase anota- uma anota aí, década que você anota me aí. conhece, hein? Anota na sua canetinha Vai lá. aí. Quase. Ó, a Marcela tem 40% dominante, Uhum. ela tem 45% influência. Já foi aí. Ah. Já Acabou, acabou. mulher, pra ti. Sobrou 15. Para tudo. Marcela tem 30% Marcela dominante. deve ter ali de influência, mas aí a gente tem que ver o quê? O que o teste também dá uma coisa muito interessante. Quando a gente vai fazer o teste, a pessoa responde como profissional ou como pessoa. Porque às vezes nós rotulamos um personagem no profissional e que no pessoal nós não somos. Então, na hora de desenvolver uma pessoa, eu sempre falo, a gente vai trabalhar você no pessoal ou no profissional. Então, você responde o seu teste com base nisso. Porque influencia muito a entrega. É verdade, tem pessoas que mudam no trabalho de um jeito, é verdade. Eu faz sou em todo casa, sentido. eu mesma, eu não gosto nem de conversar. Mas na rua eu sou extremamente falante. Por quê? Eu sou intencional, porque eu já entendi como funciona. Eu também sou assim, em casa, mas eu moro sozinho. Brincadeira, gente. Eu Não dá certo. Não, eu te conheço há muitos anos e o que Ai, você é Márcia, profissional, não é você é na assim. sua vida. Em todo o tempo todo. Tirando ontem que você tava meio borocochô, nesses Ele quase acumulou 10 todos anos esses de anos num amizade. dia só, Ontem né, Márcio? colocaram um aparelho no meu amigo e ele ficou meio quietinho ontem, não foi, amigo? Faz Justamente. essa fofoca aqui Ontem- comigo. Ontem eu falei bem menos. Foi? Eu tava pra te dar um Ontem, choque aqui. Ontem, gente, não se preocupe. Os amigos quando vêm, meu Deus. Ontem você tava mais Eu estável. saí tava atrás de super você na estável, rua eu aqui. tava Falei, super Helena, o que estável. aconteceu com o Barreto? Quando eu coloquei o holder, gente, o holter, né? Ele é. E o mapa, para você acompanhar as frequências Me do coração. seu coração, as batidas do seu coração. E Ai, também Marcelo. acompanhar a pressão tava. arterial. É isso, foi isso que aconteceu. Olha Gente, que eu cheguei pra ó, contar uma novidade você pro foi Barreto ontem aqui intencional. boa. Ele, Tô cuidando da minha saúde, uai. Marcela, Não dá, né? ele pode ter manipulado o teste, hein? Médico, você tá ao vivo? Você tá sabendo aí como é que tá sendo? Como eu vou contar tudo? Vai. Não, mas a Que ele recomendação... quis ficar quietinho? Não, mas a recomendação é essa. É quando, Ah, quando, tá. por Reage exemplo, ao... até porque assim, quando você vai medir a pressão, não é tirar a pressão, gente, você morre. Quando você vai medir a pressão, você não pode ficar falando assim, relaxa o braço, fica Você ali tava quietinho. muito ali, mãe.
Bah, não pode ficar falando, fica quietinho. E aí para tudo. Só que aí você tem que anotar. Estava dirigindo, estava na rádio, falando o tempo todo. Pra ajudar na mensuração do resultado. Estava jantando, Perfeito. você janta, então você acelera mais tudo, né? Perfeito. Tá bom. Deixa eu colocar a pergunta aqui, porque tem ouvinte fiel participando, é um assunto que está chamando a Maravilha. atenção. Perguntem muito. E a pergunta do Júlio, eu gostei bastante. Ele pergunta assim, Adma, boa tarde, Marcela. Me diz uma coisa, nos 4 temperamentos humanos, onde se encaixa a profissão e também a vocação? É a curiosidade do Júlio. Não se encaixa. Não se encaixa, porque você primeiro precisa se conhecer, você precisa ver onde você tem afinidade, né? Eu dei o meu exemplo no início. Eu trabalhei na Kodak, eu ia lá na frente, eu queria ficar na Kodak. Lá quietinha, só revelando foto. Alguém enxergou e falou, não, eu quero você lá na frente atendendo. Eu vi que você tem mais feeling ali. Muitas vezes, por a gente ser novo, por a gente ser jovem, não sei quantos anos ele tem, mas às vezes, dependendo da idade que ele está, ele ainda não se enxergou. E dependendo ali da idade, entre 21 a 28 anos é a fase da crise da identidade. De 21 a 28 é a fase que a gente tem mais turnover de funcionário no shopping, nas lojas, no comércio de forma geral, por conta da identidade. As pessoas elas estão procurando se encontrar. Entende? Ver o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Elas vão muito pela influência dos tios, do pai, da mãe. Então, assim, como é que eu vou me encontrar dentro desses perfis numa profissão? Eu tenho que olhar para dentro de mim, ver onde eu me vejo, né? Logo de cara, eu me vejo onde? Trabalhando numa concessionária. Desculpa interrompê-la, mas eu acho que ele levanta aqui um assunto que é sobre vocação, missão, dom, né? A gente pode citar aqui, um artista é fácil da gente identificar, um comunicador, Barreto, quem tem um chefe de cozinha, na identificação desses talentos, Sim. ajustando essa questão de personalidade, de dominante, de influência, como é que eu sinto e percebo que a pergunta dele é essa integração, de que forma seria, então, como alinhar esses pontos que são relevantes à natureza humana? Entendi. Boa. Olhando o cenário. Meu cenário pede. Se ele já tem uma profissão, por exemplo, ele vai olhar para o cenário dele e vai pedir o quê? Eu tenho os 4 perfis. O que esse cenário pede? Que eu seja mais comunicativo, que eu entregue mais harmonia, que eu seja mais detalhista, estruturado, que eu seja mais focado em resultado e acelere, cobre e faça. Então, ele precisa entender e aceitar o ambiente dele. A partir daí, ele vai ter a consciência, óbvio, fazendo o teste, é muito importante para ativar a consciência dele. E a partir daí, ele vai começar a ter comportamentos mais assertivos. Você já fez esse teste, Márcio Barreto? Vai fazer, né? Fiz algumas vezes, só que é isso aí que deu mais ou menos, né? É isso O meu aí, parecido lá. com o seu. Marcelo, o seu é o seguinte, deixa eu bater logo a real. Ai, ele O seu é vai voltar. 30% Eu vou anotar. dominante. Pode anotar. Vai que se você Não, errar... Vai que acerta. Ela vai acabar, ela vai fazer com você, você vai ver. 30% dominante, pode colocar. Tá, pera lá. Tá lá, anota 30% tudo. dominante. Ah, 35% influenciadora, ah. tá? Você é Estável e cautelosa, vai. estável, você é... Estável, brincadeira. Você é super estável também. Bem tá? louca. Ah. Você é 20% estável. Sobrou quanto aí, por favor? Vai, sobrou 15. E 15 você cautelosa. É 15 cautelosa, Ah, tá? É isso 15 que você é. cautelosa. Pronto. Você pode Já guardar ganhou isso o aí. teste, ganhou Comigo 499. é assim. Acabou de Comigo ganhar. assim, já faço o teste ao vivo, cara. Eu vou fazer e vou comparar pra ver se você acertou Olha minha só. vida, Márcio Barreto. Vamos ver se ela vai acertar o meu agora. Olha, Você é boa, vamos ver se ela vai. lembrando que as crenças, ela permite ou não o indivíduo de fazer as coisas, tá? E aí a questão... Pode ser que você deu o teste DX, mas você ainda esteja diferente preso daquilo ali às crenças. Entendi. Porque comportamento é só estado de agir. Por isso que a gente tem que entender o pensamento. Mais Pensamento, profundo. sentimento e ação. Por isso que o mapeamento, ele dura uma média de 3 horas para a Olha pessoa fazer. isso. Não é só chego, faço o teste, sou dominante, sou influente, sou estável. Não. Eu sempre mensuro quais são as áreas da sua vida, em que fase evolutiva você tá, que a gente tem as fases evolutivas da vida, que é a questão da almática, que a cada 7 anos a gente está passando por um processo. Por isso que eu falei sobre dos 21 aos 28 anos de idade, a pessoa passa pela crise da identidade. Então, eu não sei que faculdade que eu faço, eu entro numa faculdade, eu termino, eu vou, eu volto. Só que tem pessoas também que estão presas a um ciclo, a um setênio que não faz mais parte. Então, o mapeamento comportamental, ele é muito amplo. Ele faz a pessoa entender de dentro para fora. Não é só uma atitude. A gente regula conscientemente o estado mental.
para depois eu agir. E o Barreto? Faz a leitura do Barreto, por favor, já que ele expôs Ai, Joga aí, Márcia. rapidão. minha, Essa aqui Vamos olhar profissionalmente, né? Porque aí pessoal já é outra coisa. Se a gente for fazer o pessoal, é outro profissionalmente teste. também, tá? Tô com essa intimidade toda, não. Paixão pode fazer melhor pra você isso aí, tá bom? Eu acredito que o Márcio, ele vai ter 40% influência por conta do Todo trabalho. influente ele. Olha, será? A dominância, ele vai ter ali 30, 80. daria 30. Ele Já foi deu 70. Aí, Exatamente. Estourou. Vai falar que eu não sou nada cauteloso. Ele tá estourado. Aí eu daria 20 para estável e 10 para cautela. Ainda tem um pouco de Zero estabilidade. cauteloso, Porque é quase. muito focado em pessoas. Acabou Mas se a comigo, gente for. Mas se a gente for pro pessoal, pode ser que você seja DC. Entendeu? DC. Lembrando que você tá aí no quinto, você tá no quinto, sexto setênio, você tá fechando o sexto setênio. Você tá com 49, vou contar aqui a idade. também. Gente, vamos desliga encerrar tudo, esse acabei de programa contar hoje. O homem guardando as 7 chaves, Poxa, essa idade. eu usei o exemplo para entender, meu Jesus, Deus. uma misericórdia. Olha lá, eu nem por sabia dentro. que tinha essa Washington. idade, né? Você já sabe, né, Washington? Segredo, hein, Washington. gente? Pula essa Segredo. parte. Tira Tem do como editar YouTube, depois por do favor. YouTube? Dá pra editar ao vivo, por favor? Não, brincadeira, tenho orgulho, gente, da idade. E a gente falava sobre isso ali em off, né? Que legal. Então, peraí. Então, no meu setênio, brincadeira, setênio. O setênio. É de 7 em 7 anos. A gente fecha uma fase evolutiva. Por isso que a gente fala de fechar ciclos. Olha, Você tá fechando ciclos. 49 fecha um ciclo, que é o do sexto. é sobre Você isso. tá indo pro sétimo, que é realmente fazer o que é essencial. E ela matou a charada Entendeu? mesmo. Eu tô nessa fase de fazer agora o que é essencial para depois fazer o que é. O importante, o que é necessário, só o que é, É necessário. verdade. Sabe? Tô sabendo dos bastidores, Minhas manhas, acertou. tem as Conta manhas. tudo, Marcela. Estamos alinhados. Para a gente dar uma alinhada para quem está agora com a sua empresa, como é que eu posso. Quais são as ferramentas que hoje a Adma Lopes consegue aplicar aí? E quais passos você recomenda para o empresário seguir para ele ter sucesso, tanto no atendimento ao cliente, como também no processo de vendas, faturar mais aí? Ótimo. Recrutamento com base em alguma ferramenta. Tem empresas que já têm alguma ferramenta que ela já utiliza. Se ela não tem, eu levo a ferramenta que é o DISC, né? Legal. Não é uma ferramenta barata, tá, gente? Hoje a gente aí tem na internet até sites gratuitos, né? Mas eu pego da fonte onde eu compro em Não é dólar a completo ferramenta, também, tá? né? Eu compro, é uma ferramenta que eu compro em dólar. Então, assim, não é uma ferramenta qualquer. Tem um respaldo de 97% de excelência de entrega. Uau. Tá? Então, assim, você tem que fazer um bom recrutamento, você tem que entregar e treinar esses colaboradores, depois que faz este recrutamento, este mapeamento com os colaboradores. A partir dali, eles entendem os processos, começam a ser intencional na entrega desses processos, porque Perfeito. cada comportamento, cada perfil vai entregar uma demanda, não é todo mundo que vai entregar a venda. E só complementando o que você falou agora, essa parte inicial da contratação, gente, é o gargalo. É Nós o mais viajamos o Brasil importante. treinando times hoje. Se contratou errado, depois não adianta chorar pelo leite derramado. Vai dar muito mais trabalho. Inclusive, no nosso treinamento, a gente aponta, na verdade, ele acaba sinalizando quem quer continuar no barco e quem quer pular. Tem gente que fala, ó, chegou o momento de deixar De tirar. a pessoa aberta para o mercado de trabalho. Tanto que entendeu? quando eu vou para uma empresa e ele fala, Adma, fica à vontade. Eu falo, então prepara o RH. Boa. Prepara o RH é a primeira coisa. Ele tem que estar preparado financeiramente para me pagar, para Sim. poder recrutar e fazer os testes. Treinar, porque não é barato treinar. Por isso que você tem que ser muito inteligente e sábio no recrutamento, para você depois não reclamar que os treinamentos estão caros, né? Perfeito. Tem muito disso. Começa ali. Né? Começa já ali. E aí, o que acontece? Você precisa, de fato, entender essa fase básica, né? Recrutar processos e treinar e manter, que é o mais difícil é manter as pessoas. Por isso que a empresa tem que ter muito claro para as pessoas os valores, os princípios, a visão para esses colaboradores, porque senão eles não sabem para onde está indo, tá enchendo o saco, tá reclamando por quê? Tá me obrigando por quê? Por que tá de novo fazendo feedback? Por que de novo treinamento? Porque a gente tem uma visão. Tá vendo aquela palavrinha lá? A gente não alcançou ainda. É por isso que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. E os colaboradores, eles não têm essa consciência. Por isso tem dificuldade de ter sucesso, êxito nas vendas ou até para manter mesmo a empresa. É muito fácil você ter lá $500 mil para abrir uma empresa, abriu, e aí? Mantém agora. Mantém, que é o mais desafiador é manter o negócio. Não, e aí é legal, Marcelo, que entra os processos. O trabalho que a Adma faz, os recursos humanos fazem, esses perfis comportamentais, eles ajudam muito também no nosso trabalho no treinamento de vendas e atendimento ao cliente, porque a gente chega lá para deixar os processos
uma vez que já tem a cultura organizacional, missão, Perfeito. valores, a gente consegue implementar esses processos para que quando o João saia, A o gente Pedro sabe quem que entrou encaixar. depois, justamente. Eles querem, encaixa a pessoa certa. Ainda dá tempo de colocar uma última pergunta? A pergunta da Bárbara. Marcela, tô gostando da conversa. Infelizmente, a mão de obra aqui na nossa cidade é muito ruim. A minha dúvida é se é mais fácil ou mais efetivo contratar ou habilitar mulheres que homens. É mais fácil capacitar mulheres do que homens. Por quê, Adma? Homens são mais resistentes. E vem muito, acho que, de uma cultura antiga, talvez. Aí, o homem, ele nasceu, ele cresceu, ele aprendeu a fazer alguma coisa. A gente tem uma porcentagem muito pequena de homens que se desenvolve, né? Cresce num lar, por exemplo, ali de dentistas. Eu não vou ser dentista, né? E você, de repente, médico, você ou uma outra área. Então, assim, os homens, eles são mais resistentes. As mulheres são mais flexíveis. Desde pequena, a gente já brinca de casinha, a gente já cuida da casa, a gente já tem nenê para cuidar, para fazer comidinha. A gente já faz tantas obrigações, a gente já se desenvolve desde pequeno. E o homem é trabalhar fora e trazer, né, prover dentro de casa. Então, ele aprende um trabalho. Quantos aqui, né, que estão assistindo aí já tiveram muitos trabalhos diferentes? São poucos. Mulheres trabalham em lugares mais diferentes do que homens. Ele aprende, às vezes ele potencializa o que ele já sabe fazer, mas as mulheres não. Elas encaram muito mais. Beleza, não deu certo, não ganhei bem, não dá para me fazer. Vou procurar outro trabalho, vou procurar um outro lugar, vou fazer um curso, vou participar de palestra, fazer treinamento. Eu vou investir em mim para eu alcançar aquilo que algumas vezes eu nem sei o que é, mas eu quero ir para frente, eu quero avançar. Tem um percentual disso aí? Tem alguns testes para fazer disso, mas isso é estatística mesmo dentro do grupo de RH, a gente tem essas análises, a revista RH sempre tem umas porcentagens, uns testes assim, sabe, Márcio? E aí eles colocam, os homens são mais resistentes para mudança do que mulheres, exatamente por conta dessa base de criação, é algo bem cultural. Márcio Barreto, acredita que o Faleiro chegou ao fim? Nossa, mas Já? faltam uns segundos para encerrar. Meu Deus, Pois é. como assim? Resta É hora de dar agradecer tchau? agora, né? E muito. Adma, muito obrigado pelo teu Obrigada a carinho, vocês. atenção, tempo. Espero que tenha sido útil servir nesse tempinho aqui. A gente nunca sabe de tudo, mas a gente está aqui para servir com aquilo que a gente já sabe. Aprendemos com você. Marcela, que Muito. tremendo, hein? Que tarde, hein? Quem ainda não segue, te acha onde para Verdade. acompanhar? No Instagram, Adma Mentora, né? Bem simples. E o contato é 65992692589. Foi intencional, hein? Você viu que ela foi intencional? Gostei. Intencionalidade, né? Também. Muito influente ela também. Gente, agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência. Às terças-feiras, junto com a Marcela Vasconcelos aqui no Estúdio CBN, o CBN Vendas e Negócios. Muito obrigado. Espero que você prospere muito nesse final de ano e comece 2025 também prosperando bastante com nossas dicas aqui com a Marcela Vasconcelos. Quem ainda não te Amém. segue, faz como, Márcio Muito Barreto? fácil. Márcio Underline. Adoro esse Underline. Só você fala. Márcio Underline, também intencional, tá? Underline Barreto. Márcio Underline Barreto. Segue lá, sigo de volta, troco likes, também bloqueio pessoas chatas. Terça-feira tem mais? Uou. Tem mais, Estúdio CBN, e dentro também dele, bloqueio. o nosso CBN Vendas e Negócios. Obrigado, Marcelo. Obrigada.